O Galaxy A21s é a mais recente aposta da Samsung no segmento de intermediários. Ele estreou no Brasil com preço salgado de quase R$2.000 e deixa de lado tecnologias que encontramos em celulares mais básicos da empresa, como a tela Super AMOLED. O que ele oferece em troca? Vale a pena comprar? É isso que você vai saber nesta análise completa do tudocelular.com. O Galaxy A21s traz design mais atual que o A31 lançado há poucos meses. Apesar de ser considerado um modelo inferior, neste temos entalhe em formato de furo, enquanto o A31 ainda adota entalhe em formato de gota. A novidade da Samsung tem corpo de plástico e mesmo conjunto de câmeras de outros intermediários da marca, com 4 sensores na traseira. O leitor biométrico é mais tradicional e funciona bem, apesar da tela demorar um pouco para ligar. Ele é um aparelho grande devido à tela de 6,5 polegadas. Poderia ter bordas mais finas para ajudar, mas até que está melhor do que temos no A20s. A qualidade de construção é boa e a pintura tem um leve efeito cromático que é mais discreto do que vimos no A30s. Algo que fez falta no A20s foi o Wi-Fi 5 GHz, que está presente neste aqui. Mas a primeira decepção vai para a tela. Pelo preço cobrado, era esperado ver um painel Super AMOLED, mas a Samsung decidiu economizar e adotou uma tela LCD simples com resolução HD+. O nível de brilho é decente, o que faz falta é ter sensor de luminosidade. Sempre que sair ao sol, você terá que regular o brilho manualmente, pois o brilho automático não funciona muito bem. As cores não têm a mesma vivacidade comparado a outros lançamentos recentes da linha. O ângulo de visão também não é muito amplo, mas é uma tela melhor do que vimos no A20s. A sua única saída de som entrega qualidade razoável. A potência sonora é suficiente para ouvir bem vídeos e jogos, mas não espere boa qualidade para músicas. Pelo menos o A21s não chega a distorcer muito quando o volume está no máximo. Is nature a gigantic cat? And if so, who strokes its back? O fone de ouvido é o mesmo basicão que vem com os demais da linha Galaxy A. Ele serve para quebrar o galho enquanto você compra um fone melhor. Se pensa em comprar o A21s para ouvir músicas, talvez seja melhor investir em algum rival da Motorola. O A21s estreia o chip Exynos 850 anunciado recentemente pela Samsung. Seu processo de fabricação é mais recente que o do Exynos 9611 presente no Galaxy A51, o que ajuda a reduzir o consumo de bateria. Porém, seu processador e chip gráfico são mais fracos. Mas será que temos um bom avanço comparado ao antecessor do A21s com o Snapdragon 450? Em nosso teste padronizado de velocidade em multitarefas, tivemos uma diferença grande entre o A20s e o A21s. O novo modelo foi muito mais rápido, especialmente no gerenciamento de RAM, que conseguiu segurar muitos aplicativos abertos em segundo plano. Ter mais RAM também ajudou aqui. Em benchmarks temos um bom salto nas pontuações, mas o Exynos 850 fica abaixo do Snapdragon 665 e Helio G85 no Antutu. E jogos? A Mali G52 é capaz de entregar desempenho satisfatório. Você notará pequenos engasgos em alguns games como o Asphalt 9, mas foi possível jogar PUBG próximo dos 30 FPS na qualidade HD. Os 8 nanômetros no processo de fabricação do Exynos 850 realmente fazem diferença? Em nosso teste de bateria tivemos autonomia um pouco inferior ao A31, que traz mesmo tamanho de bateria e tela com resolução maior. Ou seja, o A21s decepciona um pouco, porém ainda entrega autonomia para mais de um dia tranquilamente. Ele vem com carregador de 15 watts que demora pouco mais de 2 horas para recarregá-lo. O tempo caiu comparado ao antecessor, o que é notável se levarmos em consideração o aumento de bateria. O Galaxy A21s sai da caixa com Android 10 e One UI 2.0, o que deve garantir que ele receba pelo menos uma atualização do Android. Os recursos são basicamente os mesmos que você encontra em qualquer outro intermediário lançado recentemente pela Samsung. Porém, é notável que o Exynos 850 consegue entregar uma experiência fluida no dia a dia. Notamos menos engasgos na interface do que vimos em outros com hardware da MediaTek. O fato de ter boa quantidade de RAM também ajuda a não comprometer a experiência no multitarefas. Como é de se esperar de qualquer intermediário lançado em 2020, o A21s também vem com 4 câmeras. O conjunto é parecido com o que vimos no Redmi Note 9. A principal tem sensor de 48 megapixels, há uma ultra-wide de 8 megapixels, uma macro e um sensor de profundidade com 2 megapixels em cada. O A20s realmente decepcionava em câmeras. Ele chegou com um preço de intermediário, mas entregava fotos de celular básico. O A21s
já deixa claro que é de uma categoria acima. As imagens registradas de dia apresentam boas cores e o HDR funciona bem. Por padrão, ele salva as fotos em 12 megapixels. Você pode até aumentar para 48, porém o Exynos 850 parece não dar conta de uma resolução tão alta. As fotos perdem nitidez e os detalhes do que está distante, quando na verdade deveria ser o contrário. O HDR também se perde e o bom balanço entre brilho e contraste é sacrificado, sem falar que o armazenamento lotará rapidamente a troca de nada. A grande angular tem nitidez inferior, porém o brilho e as cores das fotos são iguais à da câmera principal. Vale a pena se aventurar com essa câmera para capturar mais dos cenários. Apenas em locais com luz fraca é que ela realmente decepciona com fotos escuras e de baixa qualidade. A macro tem foco fixo e permite chegar até 4 cm de distância do que for fotografar. Ela até consegue registrar fotos legais, mas a resolução de apenas 2 megapixels limita a qualidade. Já a de desfoque faz bem o seu trabalho e funciona com objetos e animais. Você pode inclusive regular a intensidade do efeito antes e depois de tirar a foto. A câmera que mais decepciona é a frontal. A qualidade das selfies é apenas mediana e fica no nível de muito celular de entrada. Basta a luz cair um pouco e os ruídos ficam aparentes. A nitidez também é comprometida. Usar o flash pode ajudar um pouco, mas não espere milagres. O efeito retrato não chega a comprometer o HDR e apresenta um nível de recorte aceitável. Por fim, temos a filmadora que continua gravando apenas em Full HD. A qualidade é similar à das fotos com um bom equilíbrio entre luz e contraste. O foco não é lerdo, mas não espere por vídeos estáveis. O que notamos é que a câmera ultra-wide treme menos. A captura de áudio é estéreo e tem qualidade muito boa, superando até modelos mais caros de marcas rivais. Como dito no início, o A21S chegou por salgados R$2.000, porém já aparecem ofertas por volta dos R$1.500. Vale a pena ou tem opções melhores? O A31 pode ser encontrado por valor próximo e tem melhor câmera para selfies e bateria que dura um pouco mais. Além de tela Super AMOLED que faz falta no A21S. Prefere uma alternativa de outra marca? Da Motorola ao Moto G8 Plus. Ele é mais rápido, tem melhores câmeras, entrega melhor experiência multimídia, mas sua bateria rende menos. Da Xiaomi ao Redmi Note 9 importado, com desempenho superior em jogos, mas suas câmeras também não empolgam. O Galaxy A21S apresenta um bom salto comparado ao A20S, mas é suficiente a ponto de custar R$500 a mais? Ele ficou mais rápido, ganhou mais bateria e trouxe melhores câmeras. Agora realmente temos um celular intermediário que se comporta como tal, diferente do A20S que mais parece um celular de entrada. Vale pagar os R$2.000 que a Samsung pede nele? É claro que não. Qual seria um preço justo então? No máximo uns R$1.200, já que pouco acima disso você encontra opções melhores no mercado. De qualquer forma, você pode ficar de olho nas melhores ofertas do A21S e dos seus rivais, clicando nos links aí abaixo. Aproveita para comentar o que você achou do novo intermediário da Samsung. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e nos vemos na próxima.